Almeida da Silva, né? Enfim, tem tanto do Bebeto, do Zico, do Romário, etc. Aí nós temos do Pará, né? Vários livros sobre o futebol do Pará, né? E até do Amazonas. Pô, eu digo, não é possível. Até o Amazonas tem livro. O Carlos Amit escreveu um livro sobre o futebol do Amazonas. É Baú Velho, o título do livro dele. Aquilo ali foi a pedra de toque. Eu digo, pô, tem que ter um do Amapá também, né? E aí, poxa, eu me pus a pesquisar, né? E você sabe que um livro é importante. No livro você você produz o livro, você escreve com base em testemunho, né, de personagens, né, que vão fazer aquela tua história, e arquivo, né, fotográfico, bibliográfico, né. Pô, mas aí eu tenho digamos assim, um contingente muito grande de personagens para fazer meu livro. Aí fui com Bira, com Aldo, enfim, e vários outros personagens que fizeram a história do Amapá, do futebol do Amapá. E sem sombra de dúvidas, o Bira é o maior nome dentre eles, na sua humildade, na sua singeleza, mas foi um cara que voou mais alto, né? Porque, se bem que o irmão dele também teve assim, digamos assim, uma passagem muito importante no futebol nacional. Foi campeão pelo Fluminense, campeão brasileiro, campeão carioca várias vezes. E o Rio de Janeiro sempre foi a meca do futebol brasileiro, né? Agora não, São Paulo acho que sobrepujou. Em algum momento a gente vê que o Rio está mais em destaque, né? O Rio, depois é São Paulo, enfim. Mas o Rio Grande do Sul nunca teve um destaque nacional. Nunca. Eu tenho a idade que eu tenho, acompanhei a trajetória de Grêmio Internacional, que eram os únicos clubes que passavam para o Brasil, né? Assim como em Minas o Cruzeiro e o Atlético. E o Bira foi lá para o Internacional e lá ele brilhou juntamente com atletas do nível do Falcão, do Batista, do Manga, né? Enfim. Aliás, eu não sei se ele jogou com o Manga, mas Benítez, que foi goleiro da seleção do Paraguai, enfim. E o Bira, no meu modo de entender, foi o cara que mais assim projetou o nome do Amapá, né? No cenário nacional do futebol. E aí eu fui pegando a história desse pessoal tudo, mais arquivo, mais pesquisa, mais fotografia, e saiu um livro de 220 e poucas páginas, quase 240 páginas. E aí eu produzi essa obra, tive o apoio do governador, Valdez Góes. É importante que se diga, porque esse livro ele foi editado pela editora Grifos, e esse livro foi distribuído no mundo. Esse livro foi distribuído no mundo. A editora, ela é uma editora de renome internacional. E agora, recentemente, esteve comigo no meu consultório um rapaz que foi visitar o irmão dele em La Paz, que o irmão dele é engenheiro numa empresa de mineração na Bolívia, e o irmão dele foi numa livraria em La Paz e comprou o livro. Ora, eu não mandei livro para La Paz. Foi a editora que distribuiu o livro em La Paz, Buenos Aires, por aí afora, pelo mundo afora. Então a nossa obra, ela roda o mundo. Eu me sinto muito feliz por isso, porque resgatei, hoje eu posso dizer, como na introdução do livro eu coloquei, hoje o Brasil pode dizer que existe a história do futebol do Amapá no cenário nacional. Então, para mim, isso é muito feliz. É muita felicidade. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos não sabem hoje o que é uma seringa. Então, o que é uma bola de seringa? Olha, a bola de seringa, rapaz, eu quando era moleque, lá no Telégrafo, na época do Círio de Nazaré, eu fui criado numa família evangélica, né? Papai e a mamãe evangélicos. Bola para jogar, mas só que eu dava os dribles nele, enfim. E aí, quando aqueles meninos vinham do Círio, depois de terminar a procissão, um vinha com aquelas cobras de Meriti,
outros vinham com reco-reco, outro com aquele carrinho empurrando, plec, 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 e outro com uma bola de seringa. Aquilo era muito leve, a gente chutava o vento. Então eu fui criado com a bola de seringa. E aí, rapaz, para fazer o título do livro, né, uma coisa bem amazônica, eu fui com Vadoca. Vadoca tem 76 anos, 77. Conversando com o Vadoca, que ele é personagem do livro, Vadoca e tal. Aí veio o estalo da bola de seringa. Pô, vou colocar esse título, bola de seringa. Aí eu fui no Afuá para ver como é que faz uma bola de seringa. E eu fui lá com uma família muito legal, a família do Neri. E aí nós fomos para o Afuá, chegamos lá, pegamos um barco e fomos lá para o sítio dele, lá no interior do Afuá. E aí o pai dele foi preparar uma bola de seringa, eu fui ver como é que faz. Colhe da seringueira o leite, coloca numa lata, aí faz a fogueira, coloca aquilo ali, né, para aquele leite ficar bem aquoso, né, bem aquoso. E aí eles preparam uma bexiga de porco, sopra na bexiga para fazer um balãozinho, né, e vai derramando o leite, vai girando. E aí eles aprontaram a bola para mim lá, sabe? A bola de seringa, que é o título do livro, que homenageia todos os craques do futebol do Amapá, em particular meu amigo Bira. Leonardo, qual é a sua opinião sobre o projeto Nossos Ídolos da Banda Placa? Eu acho importante, porque ele hoje, vivendo a era da tecnologia como nós vivemos, a era do computador, a era da televisão, do vídeo, enfim, né? Esse fantástico mundo da informação em que nós vivemos, acho importante, porque isso grava depoimento de pessoas que, inclusive, poderá ser depois cedido a um museu de imagem de som, por exemplo, do Estado, uma coisa que urge. Eu, por onde ando nesse país, eu tenho tido a preocupação de visitar museus, né, uma das preocupações minhas. Estive recentemente lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, e vi o Museu da Inconfidência, uma belíssima história da Inconfidência Mineira. Quem vai naquele museu, Museu da Inconfidência, tem uma aula de história do Brasil. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa aqui? Hoje, nós vivemos num estado jovem, né? Um estado criado em 1988, que até então era território, criado em 1943, com a vigência de mandato a partir de 1944. Janari Nunes, primeiro governador, o mais jovem governador da história do Amapá. É bom que se diga. Depois dele é o atual Camilo Capiberibe. O Janari assumiu o governo com 34 anos. Camilo assumiu com 38, agora tem 39. Então, sabe, eu acho assim muito bom que vocês façam isso, porque outras pessoas existem para contar histórias de como começou isso aqui, sabe? E aí eu cito nomes como Vadoca, Humberto Cruz. Humberto Cruz, num depoimento para nós, contou da inauguração da Estrada de Ferro Santana Serra do Navio, quando ele foi num trolley de Santana à Serra do Navio, com o presidente Juscelino Kubitschek inaugurando essa ferrovia, junto com o Janari. Era a comitiva do Janari, ele fazia parte da comitiva do Janari, e a comitiva do Juscelino Kubitschek, presidente JK, para inaugurar a Estrada de Ferro. E está aí, 85 anos, lúcido. Eulário, uma pessoa fantástica, enfim. Parabéns pela ideia de ter essa preocupação de resgatar a memória do Amapá. E nada melhor do que um arquivo em áudio e vídeo, né, para a posteridade.